como Sócrates se defende das suas acusações? Seria o filósofo inocente ou culpado das acusações trazidas a julgamento popular? Muitas e outras perguntas e questões fazem parte do enredo deste histórico julgamento. São estas as questões que vamos indagar durante a nossa apresentação. Por isso, quero apresentar a vocês o painel dos debatedores, cuja presença muito nos honra. Em primeiro lugar, tenho o grande prazer de apresentar o decano do Núcleo de História de Arte, o Dr. Jorge Capotaz, cujo extenso currículo é bem conhecido por todos. Do meu lado direito, o professor Nicola Galgano, licenciado em Filosofia, com mestrado, doutorado e pós-doutorado de Filosofia Antiga pela USP de São Paulo. É autor de Parmênides, Não Ser Como Contradição, Edições Paulus, editor-geral do Projeto Internacional de Publicação Eleatic Ontology, Origin and Reception. Meu lado esquerdo lá, o professor Bruno Conte, doutor em Filosofia pela Universidade Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com estágio doutoral na École Normale Supérieure de Paris. Atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorando na Faculdade de Filosofia da USP e editor assistente da revista Hypnos. Faremos nossa apresentação de hoje em formato interativo, onde todos podem formular suas perguntas, que serão respondidas pelos palestrantes no final desta apresentação. Desejo a todos um excelente aproveitamento e um belíssimo fim de semana. Em seguida, vamos começar com os nossos questionamentos, que segue mais ou menos uma rotina histórica. Primeiro, vou dirigir a palavra ao nosso colega, o doutor Capotaz, com a seguinte pergunta: qual é o cenário histórico e político de Atenas no qual se desenrola o julgamento de Sócrates? Por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez na ART, para fazer parte desse painel, e isso muito me honra. Principalmente levando em conta o assunto, né, tão importante na história da humanidade, né, que é o julgamento de Sócrates. Bem, voltando à pergunta, né, qual o cenário histórico-político no qual se desenrola esse julgamento, né? O cenário da polis ateniense. O julgamento de Sócrates ocorre num período histórico, né, que é marcado pela humilhante derrota que a polis de Atenas sofre, né, na Guerra do Peloponeso. Ela se rende incondicionalmente às tropas espartanas, né, comandadas pelo general espartano Lisandro. Nessa rendição incondicional, as suas muralhas são derrubadas, a sua frota é entregue a Esparta, com exceção de 12 embarcações menores, que são que Atenas mantém, né, para suas atividades de suprimentos, etc., mas toda aquela grande frota, motivo de orgulho da cidade de Atenas, juntamente com as suas célebres muralhas, né, que ligavam Pireu a Atenas, todas essas muralhas são derrubadas e destruídas. Ela torna-se obrigatoriamente e compulsoriamente aliada de seu grande inimigo, que é Esparta. E, além disso,
a polis de Atenas aceita o retorno dos oligarcas, né, que haviam se exilado, e que retornam agora para dominar o cenário político ateniense. Esses oligarcas que retornam ao poder instituem, então, o famoso e famigerado regime dos 30, né, que começa no seu início, né, de uma forma branda, mas vai, então, endurecendo, né, e se transformando num regime autoritário e impiedoso. Primeiramente, reduzindo, né, drasticamente o número de cidadãos para 3.000, né, impondo exílios, confiscos de propriedade, execuções e perseguição aos democratas. Isto gera um movimento revolucionário, né, uma contra-revolução, né, que se inicia com 70 democratas em Tebas, sob a liderança de Trasíbulo, né, que avança, né, com o seu pequeno exército, que vai ganhando corpo, até ocupar o Pireu. E ali derrota o exército dos 30, numa batalha em Pireu, e aí chega a ser um impasse. Nesse impasse, o governo de Atenas, né, oligárquico, pede, então, auxílio a Esparta. E Lisandro, que era o general vitorioso, quer esmagar, né, a revolta. Só que Pausanias, que é um dos reis de Esparta, intervém por questões políticas espartanas, né, convence 3 dos éforos a oferecer um acordo de paz entre as partes. E isso é chamada paz de Pausanias, né, na qual Atenas, então, as partes envolvidas nessa guerra civil, aceitam, então, uma anistia geral, né, e a volta da democracia. Essa anistia não é bem geral, ela é parcial, porque os 30 não são anistiados e outros associados dos 30 que comprovadamente cometeram crimes também estão fora dessa anistia. E assim, Pausanias, de uma certa forma, espartano, né, ironicamente, sacramenta o retorno da democracia ateniense, né? O regime dos 30 é um regime muito curto. Então, é nesse cenário de convulsão social, passados 3 anos ou 2 anos desse período bastante conturbado, é que o julgamento de Sócrates ocorre, em que as feridas ainda estão abertas, há uma série de contas que devem ser ajustadas, e a memória de todo esse período turbulento está ainda fresca nos agentes cidadãos atenienses. Então, esse é um enredo, né, político, histórico, no qual se desenrola o julgamento de Sócrates. Obrigado. Eu tenho uma segunda pergunta aqui para o doutor Nicola. Qual é a importância de Sócrates para a filosofia e para a história da filosofia? Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Areté. O julgamento de Sócrates é uma data importante na história do mundo, principalmente do mundo ocidental. E, claro, Sócrates é o filósofo, melhor dizendo, é o protótipo de filósofo, né? E, então, ele adquire um valor dentro do percurso histórico, é um valor que no momento não podia ser detectado. Teve que ser detectado
teve que ser detectado depois, na análise histórica. Sócrates teve como discípulo Platão, e Platão conseguiu captar a mensagem socrática mais profunda, a semente deixada por Sócrates, que, aliás, ele não escreveu nada, como já foi dito, e nos conta muitas coisas de Sócrates da semente. Então, o Sócrates apresentado por Platão não corresponde muito, aliás, não corresponde quase nada ao Sócrates histórico. Mas tem algumas passagens que são biográficas reais de Sócrates. Algumas delas estão exatamente na Apologia de Sócrates, da qual nós vamos falar aqui ainda hoje, e tem uma passagem específica que se encontra no Fédon de Platão, onde, nesse diálogo, Platão conta os últimos momentos de Sócrates antes de morrer. E de toda a discussão que tem ali, tem uma discussão sobre a imortalidade da alma, sobre, enfim, sobre a teoria das ideias, mas isso tudo é Platão. Mas tem uma pequena passagem que, possivelmente, segundo a crítica atual, embora não haja uma unanimidade, é uma passagem da biografia real de Sócrates. Sócrates conta de quando ele era jovem e conta que ele se apaixonou pelas teorias de Anaxágoras, que explicavam o mundo com as teorias dos assim chamados pré-socráticos. Essa é a razão desses filósofos anteriores a Sócrates serem chamados de pré-socráticos, vou dizer já. Então, Sócrates diz assim, bom, eu me apaixonei por Anaxágoras, pelas teorias dele, que dizia que o mundo era organizado pelo espírito, o nous. Né? Mas quando eu fui ver os livros, eu li toda a literatura de Anaxágoras, eu não encontrei nada do espírito. O espírito é a mente, né? Eu encontrei explicações físicas, que era realmente o que os pré-socráticos estudavam. Estudavam a natureza, o mundo externo, digamos assim. Então, Sócrates disse, mas... Então, segundo Anaxágoras, eu estaria aqui na prisão, estamos nos últimos momentos de Sócrates, na prisão, antes dele tomar o veneno, a cicuta. Segundo as teorias de Anaxágoras, eu estaria aqui porque eu tenho uma certa disposição dos ossos e dos músculos e da pele, numa certa tensão precisa, proporcionada, é por isso que eu estou sentado aqui. Mas de Sócrates, ele diz, pelo cão, né, que era a expressão que se usava na época, pelo cão, eu estou aqui não porque o mundo está organizado segundo os critérios de Anaxágoras e dos antigos pesquisadores, né? Mas estou aqui porque eu quero. Porque eu acho melhor, eu acho que é melhor, e ressalto melhor, que significa o bem do mundo, respeitar as leis da cidade. Então, se eu fui condenado, então é melhor que eu seja executado, que a pena se cumpra. Agora, se eu achasse melhor fugir, é lógico que eu teria saído. Então, não é por causa de ossos e músculos que eu estou sentado aqui, mas é por causa de uma vontade precisa, específica minha, que tem que ser incluída entre as causas do mundo. Então, a causa de eu estar aqui sentado não são ossos, músculos e pele, mas a minha decisão de ficar aqui. Então, com esse comportamento, entra, contudo, na pesquisa filosófica e no pensamento científico humano, que foi inaugurado pelos pré-socráticos, entra a pesquisa humana, daquilo que é o homem e de seus comportamentos humanos e, portanto, os maus e os bons comportamentos. Tudo isso em função da busca de um critério para o bem e para o mal, e, portanto, da virtude. Então, Sócrates se interessa pela virtude, Platão amplifica isso e se interessa pela virtude. A virtude humana
maior inserida no contexto da ordem do mundo, que, na visão de Sócrates, não podia ser outra coisa senão o bem para todos. E isso foi amplificado por Platão. Então, a importância disso na história da filosofia é essa mudança. Não tanto uma mudança de rumo, embora ele fale da segunda navegação, mas de uma complementação. Sócrates fala, não é que eu não estou levando em conta ossos e músculos, mas isso não é suficiente. Há outras causas. Há as causas do homem no seu comportamento e na sua organização civil, que era a coisa mais importante na época, né? A participação social na polis. E então isso, enfim, as ciências continuaram seu rumo, então se desenvolveram as matemáticas, a física, a medicina, mas ao lado disso começou uma outra pesquisa, que é a pesquisa do elemento humano no contexto social do homem, enfim, daquilo que é essencialmente a humanidade. Por isso que o Sócrates representa essa busca da humanidade no sentido mais profundo de humanismo. Então, ele foi um grande humanista, o protótipo de humanista, e aí, portanto, também o protótipo de filósofo. Muito obrigado, professor. Eu vou continuar. A próxima pergunta aqui, vou dirigi-la ao professor Conte. Qual a relação entre Sócrates e os pré-socráticos? Por favor. Eu agradeço o convite também de estar aqui nesse belo espaço da Areté, né? Retomando as atividades após esse período da pandemia, com muito prazer, né? Agradeço a audiência presente, a audiência remota, né? Os colegas aqui que discutem nessa mesa. Bom, eu vou ter que pegar o gancho aqui das colocações já feitas pelo Nicola, né? Nós chamamos de pré-socráticos, como Nicola mencionava, esses autores que, de alguma maneira, são anteriores a Sócrates, mas esse sentido de anterior ele é extremamente problemático, né? Por exemplo, nós dizemos que Demócrito é um pré-socrático, mas ele é contemporâneo de Sócrates, né? Nicola já nos deu algumas pistas aqui, né? Há um tipo de investigação associado à figura de Sócrates do ponto de vista de uma reflexão ética, né? Nós temos a famosa frase de Cícero, não é isso? Que diz que com Sócrates a filosofia deixa, né, as alturas dos céus para se dedicar às coisas humanas. Ora, essa frase do Cícero, no rigor dos termos, ela, acho que o Nicola concorda, não é extremamente injusta, porque se a gente lê os fragmentos de Heráclito, também em Heráclito temos, por exemplo, uma série de fragmentos preocupados com as leis, com as ações humanas, com o que é que define o destino do homem. Será que o que define o destino do homem é, como diz a religião tradicional, que eu possa ter um mau daimon, kakos daimon, ou um bom daimon, que influencia na minha vida e, portanto, eu tenho uma vida boa? Ou é o próprio caráter, né, o ethos do homem que define o seu destino, né? O próprio Demócrito, né, não é o que mais é comentado pelas gerações posteriores, mas nós sabemos que Demócrito também tinha preocupações éticas e que as suas teorias também, de alguma maneira, procuravam entender o comportamento humano. Agora, devemos a Platão, claro, toda a nossa visão da história da filosofia passa bastante pelo filtro de Platão. E Platão tem esse interesse em apresentar um Sócrates que faz um recuo nessa passagem mencionada agora, do Fédon, né, 96a e seguintes do Fédon, em que Sócrates é apresentado como alguém que se interessa inicialmente pela investigação da natureza, né, também essa expressão que está ali circulando à época, né, a investigação da natureza, que tem uma série de expressões, né, uma expressão particularmente importante na medicina nascente, mas também uma investigação que é associada a esses físicos, a esses pensadores que tinham a pretensão de
oferecer um conhecimento a respeito de todas as coisas, né? Então, um tipo de especulação extremamente ampla, né? E, no entanto, Platão quer trazer alguma coisa diferente, que é uma dimensão ética ligada a uma investigação profunda das causas. E, claro, que Platão tem também o seu projeto filosófico e vai introduzir nessa investigação das causas um aspecto metafísico. Então, porque, veja, qual é o problema? Que eu explique que Sócrates esteja ali porque ele tem músculos e tendões que podem se flexionar, se tensionar assim assado, essa mesma causa também serviria igualmente de explicação para Sócrates ter fugido para Tessália, como o seu amigo Críton ofereceu na noite anterior e ele recusa. Então, o problema é que, como explicação causal, esses aspectos materiais podem explicar A e não A, né? Então, um tipo de causa que Platão vai tentar explicar melhor, e claro, coloca isso na boca de Sócrates, como também o Nicola já mencionou, a gente sempre tem que ler com uma certa suspeita, mas Platão parece puxar a sardinha para esses aspectos mais metafísicos, e, portanto, o justo é causa, e porque Sócrates julga que o que é justo é que ele permaneça ali, é que ele não sai andando para a Tessália, certo? Então, o que a gente pode dizer é que Sócrates, ao mesmo tempo, introduz algo muito importante, né, do ponto de vista da reflexão ética. Platão dará um certo sabor metafísico a essa novidade, mas há limites também, porque, num certo sentido, não podemos dizer que os assim chamados pré-socráticos não tivessem, em alguma medida, esse tipo de preocupação igualmente. Muito obrigado, professor. Tem uma pergunta, claro, que poderia ser parte do que o senhor tem falado agora. Queria saber um pouco sobre os sofistas, não? Mas talvez a gente possa deixar isso para mais para frente. Por favor, o senhor Capotaz, por favor, qual seria a natureza do julgamento de Sócrates, se realmente foi político, se é religioso, foi religioso ou moral? Essas três categorias diferentes. Agradeço a pergunta, é uma pergunta muito interessante, porque isso nos permite nos aprofundar na questão dos valores, né, e da ideologia do cidadão ateniense antigo, né? Quando nós seccionamos as nossas dimensões atuais do nosso cotidiano em político, religioso e moral, é porque nós fazemos isso com base na nossa vida moderna, onde tudo é bem fragmentado. Quando olhamos a realidade antiga, a pergunta que se coloca, essa mesma fragmentação e segmentação da realidade e da ideologia, principalmente, está presente? E a resposta a essa pergunta é que não. O político está muito associado ao religioso. E o político da época, e principalmente na Atenas democrática, é um político mais empírico do que formal. Existem leis escritas, mas existem também, e mais importantes ainda, as leis não escritas. E são estas leis não escritas que Sócrates transpõe, viola, segundo o entendimento de Meletos e seus acusadores. Então, a resposta, então, para essa difícil pergunta é que, sob que ótica ele seria político? Seria da ótica do político moderno, do que nós consideramos hoje como algo político, ou algo político na visão antiga? Na visão antiga, ele é político, religioso e moral ao mesmo tempo, porque é assim que se define
o dom político de Aristóteles, né? É um membro de uma comunidade com valores que são compartilhados pelos membros dessa comunidade, que são valores uniformes e que estão muito ligados, né, nas suas dimensões. E são aspectos que se entrelaçam, né, muito mais do que na vida moderna. Então, antes de ser um funcionário, um membro da eclésia, ele era um cidadão que praticava a religião, que honrava os deuses, praticava os sacrifícios, participava de todos os seus das comemorações religiosas e tinha uma série de outras obrigações, né, de comportamentais que o definiam como cidadão. Então, nesse aspecto, a resposta a pergunta tem duas respostas. Era, no sentido antigo, os três, e no sentido moderno, também há dúvidas, porque ele era, ao mesmo tempo, político, em função da perseguição política que eventualmente poderia existir, e religioso, porque uma das acusações claramente era religiosa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge. Ele quer fazer um adendo? Sim, por favor, sim. Aproveitando o ensejo, porque esse tema é muito interessante, né? Porque para a gente é difícil entender o que é uma religião que é uma religião cívica, né? Quer dizer, então uma religião que está envolvida com os deuses da cidade, com as instituições da cidade, não é isso? E o que é uma acusação de impiedade nesse contexto, né, em que eu tenho uma religião cívica, né? Se Jorge, se quiser. Perfeito. Excelente pergunta, porque o crime não está tipificado em nenhuma tábua legal, em nenhum compêndio legal. É uma transgressão que está calcada no comportamento tradicional do cidadão ateniense. Por isso ela é submetida também a um júri que tem 500, né, que é um júri popular. E essa decisão é feita por maioria, sem que haja um veredito que associe a pena a alguma acusação específica. Ele é simplesmente condenado. Então, toda a acusação, como o julgamento em si, é um processo empírico, onde os conceitos, né, do que é pio, do que não é pio, do que é ímpio, né, e do que é pio, não estão claramente definidas em lugar nenhum. Então, este é o dilema que Sócrates também tem que enfrentar. A gente pode dizer que esse tipo de acusação é particularmente útil para eliminar inimigos políticos. Senhores, muito obrigado. Concordo. Professor Naka, professor Nicola, por que Platão escolheu Sócrates como sua personagem principal na grande maioria de seus diálogos? O senhor poderia nos elucidar? Obrigado. Eu penso, essa é uma interpretação minha, né? Porque não diz por que ele fez isso, né? Mas pelo como seguiu a história, na minha opinião, foi porque Platão, que foi um gênio, não há a menor dúvida, é um dos maiores pensadores de todos os tempos, conseguiu captar a mensagem essencial de Sócrates. E qual é a mensagem essencial na visão de Platão? Na visão
daquilo que será a filosofia, que, na verdade, no seu sentido mais, vamos dizer, profissional, foi inventada por Platão. Qual é a semente que, estava falando antes, né, que o Sócrates tinha e que ficou para sempre no pensamento científico-filosófico? É a dialética. A dialética, que é a discussão dos temas, sejam eles quais forem, de forma pública. De forma pública e segundo um critério válido para todos. Ou seja, na medida do possível, um critério objetivo. Esse critério objetivo para nós hoje é a razão, e a partir da filosofia é a razão o critério objetivo. Então, Sócrates entendeu que era essa a questão principal, discutir os temas, e não que os temas ou as afirmações quaisquer, em geral, tivessem valor pela autoridade ou por um embasamento espiritual ou, enfim, por um dogma. Então, a filosofia se propõe como antidogmática na medida em que ela é discussão. A filosofia e a ciência. Então, nós, hoje, seguimos o mesmo método socrático. Nós fazemos exatamente a mesma coisa quando, em todos os campos da ciência e da filosofia, propomos as nossas afirmações, os nossos temas, as nossas pesquisas ao público. Então, quem trabalha nas universidades faz isso em congressos. O congresso é uma discussão pública, que é exatamente o que o Sócrates fazia. Se discutia publicamente um tema qualquer. Então, nós fazemos isso diretamente nos congressos, não só de filosofia, mas de qualquer aspecto do conhecimento humano. Fazemos isso indiretamente nas publicações científicas, então, nos artigos. Um pesquisador propõe uma solução. Foi o caso, recentemente, a gente viu um dos 5 problemas matemáticos irresolvidos do mundo, eram colocados publicamente na internet, e um matemático russo anônimo resolveu e ganhou o prêmio, que inclusive não retirou, porque ele acha que dinheiro traz infortúnio, né? Mas é isso exatamente o que Sócrates fazia. Então, a possibilidade de uma discussão pública, a possibilidade de um diálogo, a possibilidade de verificar os argumentos, né? Essa é a semente da pesquisa. É essa semente que foi colocada por Sócrates com seu exemplo, depois foi colhida por Platão, que na grande maioria dos seus diálogos, dos seus livros, ele adota a forma de diálogo. Inclusive, na última parte da sua vida, onde os diálogos eram mais monólogos, né, das personagens, ele afirma que, enfim, existe um diálogo interior da pessoa consigo própria, como uma voz interna, né, onde a pessoa avalia os prós e os contras de alguma coisa. Então, a discussão é a essência da nossa ciência atual, em todos os campos. Essa é a minha opinião do porquê o Sócrates, diferentemente dos outros sofistas, né, vai ter a pergunta, né, o comportamento dos outros sofistas é exatamente aquele tradicional, um pouco professor, né, que ensina, passa o conhecimento. Sócrates não fazia isso. Ele prezava a braquilogia, a discussão com discursos curtos, rápidos, e discutir, né? Analisar os argumentos. Não aquele que faziam os sofistas de longos discursos que os discípulos tinham que aprender, decorar, e depois analisar, etc. E tal. Então, essa é a minha visão. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado, professor. Agora, por favor, ao senhor Capotaz, permita-me perguntar, a Apologia de Sócrates, escrita por Platão, representa um típico diálogo platônico? Bem,
Platônico ou socrático? Essa seria, na verdade, socrático, mas ele representa um típico diálogo socrático, ou platônico, vamos chamar assim, na sua fase inicial, né? Porque alguns especialistas dizem que a primeira fase dos diálogos de Platão é muito mais próxima a Sócrates do que seus... espelham melhor as visões de Sócrates do que seus diálogos mais posteriores, né? Do final da sua vida. Bom, primeiro, ele está dialogando, Sócrates está dialogando com alguém dentro daquela seu método socrático, ele dialoga com alguém utilizando a dialética socrática em sua defesa? Essa é uma pergunta que talvez difícil de responder, mas se a gente analisar a apologia, a gente vai ver que esse método socrático ele se aplica em algumas situações muito específicas, quando ele questiona Méletos, né? Ele questiona Méletos e o método socrático normalmente leva o seu interlocutor, né, à redução do absurdo, né, à contradição. Ele faz isso 2 ou 3 vezes, no máximo. Então, isso não, por si só não caracteriza esse diálogo, né, como um diálogo típico socrático, porque, na verdade, é um discurso que ele faz em sua defesa. Não é... Agora, esse discurso é feito para quem? É feito para os júris? É feito para Méletos e Anitos? É feito para alguns dos seus seguidores que lá estão? Então, essa é uma outra pergunta bastante difícil de ser respondida, né? Com quem ele dialoga? Para quem ele está passando o seu discurso? Terceiro, qual é o objetivo, né, dessas mensagens? É inocentá-lo? Ou ele tem objetivos maiores do que provar a sua inocência? Porque, como um discurso de defesa, ele é muito fraco, né? Ele jamais refuta peremptoriamente quase nenhuma das acusações, assim, de forma, principalmente a mais importante, de impiedade. Bastava ele dizer que adora Zeus, adora Hera e participa. Ele não, acho que não tem um nome de nenhuma divindade pública, cívica, adorada, cultuada pela cidade como divindade estatal, né, da polis, cujo nome é citado. É sempre o Deus. Que Deus é esse? Deus do oráculo, né, de Delfos, né, que se expressa através da pitonisa, seria Apolo? Bom, enfim. Então, certamente esse não é um diálogo socrático típico, e a partir daí, dessa constatação, aparece uma série de outras perguntas. A quem está endereçada a mensagem, com quem ele dialoga, quais são os seus objetivos. E é isso que eu espero, essas respostas que eu espero que a gente chegue mais à frente. O primeiro erro que se comete até alguns outros cometem, né? De querer perorar em defesa própria. Isso não se faz, tem que deixar na mão do advogado, porque o sistema jurídico, seja ele qual for, em qualquer época, ele tem seus critérios, tem sua linguagem, tem suas leis internas não escritas, seus comportamentos. Então, você defender uma opinião objetiva, digamos assim, uma visão objetiva da própria inocência,
não cola num sistema, na linguagem jurídica. É necessário que aquilo seja dito na linguagem própria daquele júri, naquele momento histórico, e às vezes naquelas circunstâncias, naquela cidade. E é só o advogado que pode fazer isso. E não é qualquer advogado, tem que ser aquele advogado que conhece aquele júri, aquele juiz, enfim, é uma coisa complicada. Então foi uma ousadia de Sócrates, contando, esperando que ele ia ser entendido. Não foi uma boa ideia, me parece, né? Sim, sim. Inclusive tinha sido proposto para ele, tinha um advogado, exatamente nos moldes que o senhor está falando, né? O tal de Lisias, ou Lísias, né? E ele era um especialista em discursos dessa natureza. E o Sócrates, terminantemente, ele se recusou. Ele disse que não, que ele mesmo ia falar. Agora, obviamente, ele falou para um público muito diferente daquele que normalmente se fala durante uma defesa, não? Pegando esse gancho também, quer dizer, a gente nessa época, o advogado não é o advogado como a gente conhece, que vai representá-lo, né? Você pode contratar um logógrafo, como diz, que escreve para você o discurso, porque ele conhece justamente qual é a boa linguagem, etc. E Sócrates recusa esse tipo de ajuda. Agora, voltando à pergunta sobre o diálogo socrático, né? Que é muito, muito interessante, porque diálogo socrático é um gênero literário da época, né? A gente tem hoje a pesquisa do Livio Rossetti, que pegou esses testemunhos poucos, esparsos, mas que indicam que houve uma temporada mágica do diálogo socrático como gênero literário, né? Escrito por aqueles que tinham tido contato com Sócrates, né? Então, Platão é o grande expoente desse gênero, mas havia outros, né? E chegou, então, que não nos chegaram, né? Agora, a apologia, de fato, é um diálogo muito peculiar, porque é como se fosse uma tensão entre o gênero diálogo socrático e o gênero discurso judiciário. Porque você lê as primeiras linhas da apologia, parece uma captação de benevolência, não é isso? Ele fala, eu aqui com essa idade, nunca vim ao tribunal, então desculpe a minha linguagem simples, eu não sou mais um jovenzinho para fazer discursos empolgados e bem... Quer dizer, parece uma captação de benevolência. No entanto, a gente sabe, pelo que vai acontecer depois, que ele não vai seguir de maneira alguma as boas regras retóricas da captação de benevolência, né? E além disso, quer dizer, também esse ambiente mostra os limites da possibilidade do diálogo socrático, e como Nicola falava, né, a dialética socrática é uma exposição pública das opiniões, mas ao mesmo tempo também um exame da alma do interlocutor, né, de quais são aquelas opiniões que eu tenho na minha alma e que de repente eu percebo que elas entram em contradição e, portanto, eu preciso examinar melhor, né? E o espaço judiciário é o mais arriscado em que eu posso tentar fazer esse tipo de coisa. E, no entanto, Sócrates tentará fazer, certo? Só queria aproveitar, porque esse assunto é muito interessante. Então, vejam vocês. Ele está preocupado com a sua defesa, com a sua inocência perante o júri? Eu diria que essa não é o seu principal objetivo. Ele tem outros objetivos, mais importantes, que não comprovar a sua inocência, não sair ileso desse julgamento. Ele até sabe que vai ser condenado. Ele declara isso várias vezes. Xenofonte até diz que ele foi para o sacrifício, sabendo, né, e deixa isso claro na sua apologia, que é muito mais curta, e também nos escritos das suas memórias, né? Memorabilia, né, que é a obra de Xenofonte, muito mais longa, mas escrita muito depois. Então, o que eu quero dizer, ele tem outros objetivos muito mais nobres do que a simples defesa. Ele continua em pleno julgamento, praticando a sua, digamos, catequese espiritual moralista, né? O seu exame, propondo desafios ao próprio júri, desafios morais, provando que eles
estão cometendo um erro, né? E deixando um pouco de lado, e até no final do seu julgamento ele diz, olha, eu sei que eu poderia ter chorado aqui, trazido a minha família e eu sairia ileso daqui. Ele sabe disso e confessa isso no próprio julgamento, mas, no entanto, ele não o faz. Não, porque é assim, claro, em relação ao tipo de julgamento da época, né? Então, é um júri popular, então não valem muito os argumentos racionais de culpa ou de inocência. Valem como você consegue trazer o júri popular para o teu lado. Então, quer dizer, os discursos eram de elogiar juízes, de você dizer que você é um pobre coitado, que tem a família, que está chorando. Então, tem um apelo emocional. Sócrates não fez nada disso, então ele, nesse sentido, foi até rebelde ao esquema judiciário, então não podia escapar disso, né? E até ele conseguiu conseguiu bons votos para ele, né? Um bom número de votos, né? A diferença foi pequena, 30 votos, mas Já que a gente está abordando, né, o julgamento, bom, meu nome é Estiliano, sou do Núcleo de Mitologia e membro da Areté. Bom, tem várias questões, mas sobre o julgamento especificamente, o que me chama a atenção é que o rito dos julgamentos pressupunha que seria apresentada uma pena e a parte que se defende ela pode apresentar uma pena alternativa. Então, nesse ponto, parece que Sócrates faz muito descaso, porque a pena que é proposta pelos acusadores é a pena de morte, ele poderia propor o autoexílio. Enfim, existiriam inúmeras alternativas, e parece que ele faz troça, porque o que ele propõe é que ele receba refeições no Pritaneu, as expensas públicas, né? Então, isso é uma questão. Eu queria aproveitar e colocar mais uma questão que me intriga, né? O Jorge falou que o único Deus citado é o do oráculo. Eu acho interessante como ele cita o oráculo trazido por Querofonte. Eu não sei, eu estou trazendo uma questão para a gente refletir, né? O que o Querofonte traz, o que o oráculo teria dito, não existe ninguém mais sábio que Sócrates. Como Sócrates se apropria dessa sentença, é diferente. O oráculo está afirmando que eu sou mais sábio porque nada sei. O oráculo não afirmou que ele é mais sábio. Afirmou que ele é um Aristos. Na minha interpretação, Sócrates é um Aristos. Não existe ninguém mais sábio, pode existir outros sábios, que acho que isso cai dentro do espírito da época. Existe um que é o mais sábio, existem vários. Então, são elementos que me intrigam do julgamento e, bom, já que a gente está nesse ponto, acho que é interessante refletir. Obrigado. Claro, imaginem vocês 600 pessoas do júri que são juízes ao mesmo tempo, né? Muitos deles adoravam Sócrates. Sócrates saía pela manhã, logo cedo, saía pela cidade, pelas ruas de Atenas, e parava todo mundo na frente para aqueles que se dispunham a conversar com ele. E aí ele desenvolvia suas perguntas, suas ideias, etc. Então, dessa maneira, ela criou muitos amigos. Pessoas que adoravam, pessoas que apreciavam. Criou muitos inimigos, porque no final Sócrates convencia, apesar de que ele nunca sabia nada de nada, mas ele convencia a todo mundo que estavam errados. Então ele tinha muitos inimigos. Agora, 600 pessoas vão entender da mensagem de Sócrates, quem era a transcendência do pensamento de Sócrates, é impossível, não? Então a gente pode entender um pouquinho o resultado final do julgamento.
me parece que há uma concordância que o clima, que a época, né, os anos que o Sócrates foi julgado, são, como foram descritos, de grandes feridas abertas. Então, me parece que o próprio julgamento de Sócrates seja o que a gente poderia chamar de um jacobinismo, né, fazendo referências aí à fase posterior da Revolução Francesa, uma radicalização dos espíritos, com vinganças, né? E o Ânito, que é um dos acusadores, eu me pergunto se não seria o Ânito também que esteve em Tebas, exilado, e que depois voltou para lutar contra o governo dos 30. Talvez exista também essa relação. Então, me parece mais um clima de vingança do que a condenação de um método filosófico ou algo do tipo. Vamos dar continuidade. Eu queria formular uma pergunta para o professor Conte. Por favor, o que significa a afirmação de Sócrates, só sei que nada sei? Bom, a gente faz ligação com a discussão de agora, não? Na Apologia, temos essa passagem mencionada há pouco, né, do Querefonte, que teria ido ao oráculo de Delfos e perguntado quem era o mais sábio, né? E o oráculo responde que seria Sócrates. E Sócrates, na Apologia, diz, bom, eu acho muito estranha essa declaração do oráculo, porque eu não julgo saber. Né? Isso vai dar ensejo, então... Isso, que não... Isso, perfeito, tem razão. Não há ninguém mais sábio que Sócrates. E Sócrates, bom, isso é muito estranho, porque eu julgo não saber. Né? Isso vai dar ensejo ao que a gente chama a missão socrática, que vai, então, vai inquirir poetas, políticos e técnicos. Né? A gente pode voltar a esse assunto daqui a pouquinho. No entanto, o que significa? Qual vai ser a moral da história, né? Ele percebe, segundo esse relato dele, que ele pergunta para pessoas que são reputadas, né? Ou seja, que se supõe que têm algum conhecimento, como os políticos, os poetas e os cérebros, e percebe que, bom, os políticos, eles apenas sustentam, assim, uma fachada. Quando você começa a perguntar, eles evitam a investigação. Os poetas, se eles têm uma sabedoria, eles não são capazes de justificar aquilo sobre o que eles falam nas suas obras. E os artesãos, os técnicos, já se dão melhor, porque, de fato, eles têm algum conhecimento, né? A ideia da técne, para o grego, é uma forma de conhecimento, né? E eles sabem, portanto, fazer, esculpir a pedra, ou fazer sapato, ou tecer, sabem de fato. No entanto, cometem o erro de, pelo fato de saberem sobre um determinado campo, no entanto, projetarem, né, uma sabedoria como se conhecessem qualquer outra coisa, certo? E Sócrates, no entanto, vai dizer, então, que percebe que ele, pelo menos, está um pouco melhor pelo fato de que ele não julga saber acerca daquelas coisas que ele, de fato, não sabe. Né? No entanto, veja, essa expressão, né, só sei que nada sei, você tem que ouvi-la com algum cuidado, né, porque, na verdade, Sócrates, no sentido amplo de conhecer alguma coisa, bom, ele conhece bastante coisa, né? Ele sabe, sobretudo, como conduzir um diálogo socrático filosófico que coloca uma pergunta, né? Sabe verificar se o interlocutor responde da maneira adequada, é capaz de conduzir esse exame de maneira a frequentemente daí criar uma certa animosidade, frequentemente colocar o seu interlocutor em contradição, portanto, evidenciando que é uma pessoa que julga saber, mas que tem opiniões contraditórias a respeito da mesma coisa, portanto, não é possível que ele saiba, né? E, portanto, o que Sócrates provavelmente está dizendo, quando ele fala eu nada sei, isso está qualificando o verbo aí saber. Quer dizer, saber, né? E aí a pergunta é o que é saber, né? Sócrates está pensando em Sócrates platônico, em particular, está pensando numa exigência muito grande para eu dizer que eu sei alguma coisa, que eu sei, por exemplo, o que é a virtude, que eu sei o que é a justiça.
Então, o que aparece aí, depois a gente pode voltar a esse assunto, mas aparecem aí critérios muito rigorosos para que eu qualifique alguma coisa como saber, efetivamente, que não é apenas, como fazem os sofistas, dizer muitas coisas a respeito de temas, né? E é isso que vai se delineando, então, filosoficamente importante, mas esse problema não é só filosófico, ele é também político, porque, como estamos vendo, esse tipo de investigação socrática provoca, né, ainda mais num contexto de uma democracia restaurada e de uma democracia que vê com muita suspeita alguém que vai dizer coisas do tipo, bom, mas se é assim, por que é que quando eu vou construir uma ponte eu consulto o engenheiro? Quando eu vou fazer sapato, eu tenho sapateiro. Mas em matéria de política, como é que eu posso consultar qualquer um da cidade e não vou buscar aquele que tem efetivamente um saber sobre os assuntos políticos? Bom, no momento de uma democracia restaurada, depois de uma anistia, não é o tipo de fala que provoque muita simpatia do Partido Democrático, certo? Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta, aliás, duas perguntas, uma seguida da outra, que eu gostaria de endereçar ao nosso colega Jorge Capotaz. Por que Sócrates, na primeira fase do seu discurso de defesa, alude às acusações e boatos antigos? Essa aqui é a primeira pergunta. E a segunda que segue é: qual é a reação de Sócrates à manifestação do oráculo de Delfos? Por favor. Bom, vamos lá. O que faria um acusado que já tem nas suas costas 2 ou 3 acusações, porque alguns autores dizem que são 3, né? Que além das 2 ele introduz novas divindades, né? Não cultuar os deuses da cidade, corromper os jovens e, como corolário, introduzir novas divindades. Então, o que faria alguém com essas 3 acusações trazer novas acusações contra ele mesmo? Isso. E ele não somente traz a público essas acusações, como ele também se defende dessas acusações antes mesmo de se defender das acusações atuais que o levaram para o processo que ele sofre. Então, essa primeira pergunta me parece tanto quanto estranha, né? Por que alguém faria isso? A atitude, né? Parece estranha. Bom, ele se refere aí a preconceitos e boatos antigos, menciona Aristófanes, o retrata nas nuvens, né? Na sua obra, né? De como, exato, de quem está aí se preocupando com as coisas do céu e da terra, que é no céu e sob a terra, enfim, e que todos esses preconceitos e boatos estão já presentes na cabeça do júri, dessas centenas de pessoas que vão julgá-lo. Então, o que ele alega é que ele precisa retirar, né, esses preconceitos, né, e se defender desses boatos todos. Porque, se assim não fosse, o julgamento não seria justo. Se ele não fizesse algum esforço para sair, né, retirar esses preconceitos, o julgamento não seria justo. Seria esse o motivo? E Aristóteles faz isso dizendo que, na verdade, ele faz de uma forma estranha, muito estranha. Ele diz o seguinte: olha, esses boatos, esses preconceitos, eles são boatos e preconceitos que dizem que eu sou um sofista, mas, na verdade, eu não sou um sofista. Né? Eu não sou um sofista, eu não transformo argumentos fortes em argumentos fracos, não faço nada disso. E mesmo porque um sofista, ele recebe por isso, ele é profissional, e eu
não recebo um tostão. E a prova disso é que eu sou miseravelmente pobre. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: bom, ele já, em várias partes do seu discurso e pela sua vida comprovadamente dedicada à prática do socratismo na ágora pública diariamente, ele não se dedica também às funções cívicas que são remuneratórias, que poderiam justificar a sua sobrevivência. Ele não recebe nada dos seus discípulos, porque não cobra. Então ele vive do quê? Como ele vive? Como ele dá sustento aos seus 3 filhos, sendo que dois deles são crianças e um é adolescente, além da sua esposa? Ele vive de vento? Já começa aí a aparecerem algumas contradições. E nessa primeira defesa, ao invés de condenar o que se espera, né? Porque ele quer afastar esses preconceitos que o levam próximo da impiedade, né? Ele não é um pré-socrático que faz análise das coisas físicas, né? Das leis da natureza, porque isso entra em contradição com com a religião, né? E com a tradição religiosa da cidade. Ele também não condena, muito pelo contrário, ele não condena os filósofos naturais. Muito pelo contrário, diz que seria um crime condená-los. Então, da mesma forma que ele diz que não professa isso mais, ele também diz que não condena quem faz a filosofia natural. Então, toda essa primeira parte, ela é um pouco estranha, né? Pois não. Aproveitando, esse ponto dos sofistas que cobravam, não é isso? E Sócrates diz, eu não sou um sofista, dentre outras coisas, porque eu não cobro. Eu sou um convicto defensor de que nós, descendentes dos sofistas, professores, devemos ter altíssimas remunerações. Eu estou absolutamente convicto que não há nenhum problema com o vil metal, certo? Agora, no contexto da Grécia, o problema não é meramente, não é o fato em si da remuneração, não é? O problema é alguém que chega, em geral de outro país, ainda esse elemento de suspeita xenofóbica, talvez, não é isso? Chega de outro país e diz que está disposto a ensinar a virtude para qualquer um, desde que pague. Quer dizer, o que é escandaloso aí é que vai contra certos costumes atenienses, quer dizer, de que há um homem adulto, cidadão da cidade, que deve educar o jovem, certo? E transmitir os valores da cidade. Quer dizer, então, a questão do dinheiro aí não é simplesmente pelo dinheiro, certo? Tem a ver com uma quebra com um certo costume pedagógico, educacional, da entrada na vida adulta e na vida política, não é isso? Deixa eu emendar uma coisa aí, porque é o seguinte, sim, os sofistas cobravam, e cobravam bastante. Isso. Não era Protágoras cobrava, parece que cobrava 10 mil dracmas pelo curso dele de 4 anos. Então, uma dracma era aproximadamente o salário de um mês de um trabalhador. Então, se for comparado ao salário mínimo, suponhamos, são 10 mil salários mínimos para 4 anos. Quanto é hoje? 10 milhões? Mais ou menos? É um bom dinheiro, né? Diário. Por que se pagava, então? Por que as pessoas pagavam? As pessoas pagavam porque esses professores eram professores. Ofereciam um serviço um serviço útil. Então,
O fato que ensinassem todo assunto não é estranho. Um professor de primário hoje ensina isso, todos os assuntos para uma criança, né? Então, tem uma questão aí, no meu ponto de vista, que é o seguinte: tem uma transição entre a antiga cultura palaciana e a nova polis. A nova polis exige uma outra arete, uma outra virtude, que é completamente diferente da virtude honrosa da cultura palaciana. Então, hoje, quer dizer, na polis democrática é necessária, que é plutocrática, né? Quer dizer, é uma burguesia que se desenvolveu com comércio, com desenvolvimento de comércio, etc. Então, e o Sócrates, na democracia, não atua, não faz nenhum trabalho público. Ele recusa a forma democrática. Então, ele ainda é representante, de certa forma, ou ele é associado, talvez porque não se entenda a mensagem dele, à antiga forma oligárquica. Ele se recusa a ser cidadão engajado na polis. Ele tem a atividade dele segundo o seu próprio pensamento, então não deve cobrar, mas estamos num outro contexto, onde se cobra, se paga, se constrói, se enriquece de uma outra forma, que não é a forma antiga do rei guerreiro, uma forma ligada à riqueza territorial. É uma outra riqueza, a riqueza do comércio, a riqueza das mercadorias, enfim. Então, o Sócrates, buscando o antigo, mas numa sociedade moderna, eu acho que parte dessas respostas podem ser procuradas nessa contradição cultural, numa fase de transição, né, do antigo para o moderno. Sim, desculpa, eu queria acrescentar um pouquinho sobre o assunto sofistas, porque vejo que está sendo discutido aqui. Eu fiz umas anotações aqui para esclarecer, acrescentar um pouquinho nesses conhecimentos que acabamos de receber. Quem são os sofistas, não? Quando confrontado com o tamanho volume de teorias filosóficas dos pré-socráticos, não? Sua escolha foi negar tudo. Raciocinaram os sofistas que se a verdade existe sobre todas as coisas, ela deveria ser única. Veja aí. Segundo o pensamento dos sofistas, não existe verdade, senão conjecturas, suposições. A verdade é subjetiva. Em vez de procurar em vão a verdade, a qual não existe, devemos cuidar de como tornar o ser humano eudemon. Eudemon significa a palavra de ser feliz, de felicidade, não? Os sofistas percorriam as cidades e ensinavam aos jovens a maneira correta de raciocinar, que consistia em renunciar e esquecer os mitos sobre a gênese do mundo, das tradições e hábitos dos seus pais e todas as superstições do passado. Esses ensinamentos eram muito ousados, porque, entre outros, pregoavam que a religião era uma criação dos homens e as leis, artifícios arbitrários criados pelos mesmos, cujo propósito era tornar o injusto injusto. Palavras malvadas em palavras maravilhosas. Foi assim que o ensinamento dos sofistas minava nas fundações da religião, do Estado, da instituição familiar e da conduta moral. A palavra sofista chegou a ser sinônimo de sabedoria duvidosa por indivíduos que ensinavam a troco de dinheiro. Alguns dos sofistas mais renomados foram, claro, Protágoras, Gorgias, Pródicos e Pias. Todos eles ensinavam a inexistência de uma verdade única e objetiva. O método dos seus discursos era a dialética e a retórica. Dialética consistia em derrotar o seu adversário por meio e elaboração de um discurso
sofismas e manipulação da linguagem. Entretanto, a retórica tinha por objetivo a elaboração de um discurso enfeitado e bem elaborado, sem se preocupar com o conteúdo. Seu público era geralmente ciclos de amigos ricos reunidos nas casas particulares. Bom, não sei se quer acrescentar alguma coisa nesse sentido. Eu queria completar a resposta, né? Por favor, sim. Por favor. Eu acho que eu respondi somente a primeira pergunta, né? Nem a primeira pergunta, né? Por que ele de uma certa forma se afasta, né? Dos filósofos naturais, respondendo às acusações antigas. Diz que ele não professa mais essa busca pela explicação da natureza. Bom, mas vamos lá. Ele disse que não faz isso. Mas então ele não era considerado um sábio antes mesmo de Querofonte ter ido ao oráculo? Ele não era considerado um sábio? E era considerado um sábio por professar o quê? Por fazer o quê? Porque a busca da virtude humana e desses conceitos todos vira uma missão de Sócrates depois do oráculo, e não antes. É o momento da virada, o oráculo. Então, se ele era considerado sábio por alguma coisa, e, portanto, Querofonte vai até o oráculo fazer essa pergunta, é porque ele era um filósofo de algum tipo de saber, né? E, obviamente, era a filosofia pré-socrática. Então, já vemos aí como ele vai administrando a sua defesa, né? Esse é um outro problema. Então, veja, agora voltando ao oráculo, é em função da resposta que o oráculo, que a pitonisa de Delfos dá a Querofonte, de que ele não é, ele seria o mais sábio, né, não há ninguém mais sábio, não há ninguém mais sábio que Sócrates, é que então inicia-se essa jornada, né, socrática, que o Conte acabou de falar aqui, de indagação e de exame pela busca, né, dos conceitos do que é virtuoso, do que é bom, do que não é. Essa peregrinação moral, né? Agora, e isso é colocado por Sócrates como uma missão divina na sua defesa. Ele está atendendo ao Deus do oráculo. Mas como ele atende ao Deus do oráculo? Acreditando piamente no seu oráculo? Ou duvidando dele e comprovando o mesmo através do quê? Da razão. Então, veja, essa missão divina, né, se divina fosse, seria simplesmente resolvida pela... Ok, aceito, é o oráculo, não precisa ser comprovado. Então, aqui uma segunda questão, que é a forma com que esse oráculo é interpretado, né, e que precisa ser comprovado. Sócrates duvida do oráculo e se torna a sua missão a comprovação dele através do exame da vida e dos conceitos de virtude dos cidadãos, para saber se não existe alguém que saiba mais do que ele sobre esses assuntos. E se ele descobrisse? O oráculo seria falso, então não valeria de nada. Vejam a contradição do argumento. Duvidando do oráculo, eu vou provar que ele é verdadeiro. Bom,
Então, essa é a grande transformação. Acho que um dos pontos Então, mas que eu gostaria de colocar. Então, mas isso vai exatamente um pouco contra a ideia comum que se tem dos sofistas. Não tem essa questão da verdade única. Foi o que os pré-socráticos, não só os sofistas, colocaram. Quando Parmênides coloca a questão da verdade, então ele diz assim, tem uma verdade certa e tem a opinião dos mortais. Quer dizer, tem a verdade, tem outras verdades, tem muitas verdades. Aí nós temos que achar uma maneira de encontrar a verdade verdadeira, digamos assim. Né? E isto foi herdado pelo discurso dos sofistas, é óbvio. O método é aquele da não contradição. Então, quando você evidencia uma contradição no discurso, o discurso cai, porque ele não vale mais. O discurso não vale mais. Então, se eu consigo encontrar uma contradição naquilo que a Pythia falou, que o oráculo falou, bom, então o discurso do oráculo não vale mais. Então, quer dizer, os sofistas mostravam exatamente isso, né? E o desenvolvimento da arte do discurso foi o que depois permitiu a Aristóteles construir a lógica formal, porque sem isso não se podia entender a construção do discurso como contraditório, oposto, enfim, todas as regras lá que depois Aristóteles vai dar. Então, a contribuição dos sofistas é imensa. Primeiro, a divulgação da cultura, que aumenta a cultura média de um público. Quer dizer, se você não tem uma cultura média alta, você não consegue produzir picos culturais. E, de fato, isso aconteceu em Atenas. Grandes mentes, Fídias, os filósofos, os pintores, enfim, a cultura em Atenas, basta ver as tragédias. A cultura em Atenas era altíssima, mas isso se deveu à divulgação cultural, porque uma oligarquia fechada em si, uma oligarquia cultural, não gera uma grande cultura. É necessário que a cultura média esteja alta para gerar picos culturais. Então, a contribuição dos sofistas, dos professores, é exatamente esse é o nosso papel. É claro que alguns eram bons, ganhavam muitos, os outros ganhavam bem menos que o Protágoras, né? Então, é uma outra cultura que está se formando, está nascendo. E o Sócrates, ele, crescido nessa cultura, ele cresceu, se formou no quinto século, que é o século dessa cultura, né? Da cultura racional, mas ele quer buscar valores como que absolutos, anteriores, mas ele quer buscar, e a busca não é da cultura anterior. A cultura anterior é a cultura do dogma, a cultura da religião, a cultura xamânica, né, onde tem um Deus que fala aos homens como tem que se comportar. Sócrates busca. E nessa busca, ele é como todos os outros pré-socráticos. E como todos nós, desde então, nós buscamos o conhecimento porque não o temos. Não somos sábios. Por isso que nós buscamos a sabedoria. É por isso que todo aquele que busca conhecimento sabe que não o tem. Eu sei que não tenho esse conhecimento e busco. Por isso que eu sou filósofo. Filosofos. Por isso que eu sou filósofo. Porque eu sei que eu não sei. Se eu soubesse, não buscaria. Posso Excelente, comentar excelente. também o tema dos sofistas? Há um sentido, certamente, em que Sócrates é um sofista. Se o critério for o exame racional, esse racionalismo, o iluminismo grego, né, que está ali tendo várias expressões. Agora, a gente precisa lembrar também que, mais uma vez, o filtro platônico aí é importante, porque Platão quer separar Sócrates de certas outras figuras pejorativamente chamadas de sofistas, porque a palavra adquire esse uso pejorativo ali naquela época, mas tradicionalmente ela tinha um valor inclusive positivo, porque vem de sofia, né? Um sofistes é alguém que tem um saber. Ora, na verdade nós temos sob essa designação, né, pela qual Platão é largamente responsável,
uma série de personagens muito diferentes. Então, eu tenho, de fato, uma posição como a de um Gorgias, que é uma posição cética, né? O logos não comunicaria as coisas, etc, etc. Então, eu só tenho a linguagem e o que eu posso trabalhar com essa linguagem. Que não é exatamente a posição de um Protágoras, porque um Protágoras, ele não é um cético. Pelo contrário, ele vai dizer, não, a verdade é tal como ela se manifesta relativamente a cada um. As coisas parecem e são aquilo que elas são a cada um. Isso não é cético, pelo contrário, né? É um anticeticismo radical, que é o relativismo. E outras posições ainda, como, por exemplo, a de um Críton, que vai dizer, bom, os deuses são invenção dos homens para produzir o medo, etc, etc. Né? Então, uma série de expressões. E, claro, Platão vai tentar elaborar a defesa de Sócrates, né? Tirando desses grupos que estão sendo mal vistos, embora eles mesmos sejam muito diferentes entre eles, e talvez até se um olhasse o outro atravessando a calçada, não fosse pensar, veja, um sofista como eu. Na verdade, eram intelectuais, né, com posições bastante diferentes. Agora, me parece que Sócrates, ele está numa posição que o Nicola falava disso há pouco, nem, né, porque ele nem se coloca naquele... Claro, ele se coloca como alguém que faz o exame racional, portanto, ele nem é aquele que simplesmente reproduz as tradições, certo? Mas, ao mesmo tempo, né, ele também não é um desses sofistas que ensina meramente pelo dinheiro. Então, o Nicola até chamou a atenção, quer dizer, uma certa ligação com a tradição no sentido de que eu não vou ensinar pelo dinheiro, mas sim por aquelas ligações, né, pessoais, etc. O problema, me parece, mais uma vez, é político, porque num contexto democrático, um ânito detesta esses sofistas que ensinam para qualquer um que se dispõe a pagar e que, portanto, vai ensinar sem um compromisso cívico com a posição democrática. Me parece que esse é o problema. E Sócrates, no entanto, não está nem aqui nem ali, né? Por isso a sua posição, do ponto de vista político, no sentido da força política, é muito frágil, certo? Uma questão de ordem aqui, nós temos menos de 30 minutos, né? Certo? Então, é só. E ainda temos algumas perguntas que foram formuladas, eu gostaria de endereçar a vocês, mas, em todo caso, vamos dar continuidade dentro desse contorno que a gente... Para o professor Nicola, por favor, queria lhe perguntar, considerando a imensa quantidade de processos injustos na história do homem, por que no imaginário popular o processo a Sócrates se tornou paradigma de injustiça e justiça? Bom, processos injustos sempre existiram, né? Existem até hoje. E se disputa até hoje sobre esses processos. Por que de Sócrates coparadigmático, né? Eu acho porque ele teve um discípulo genial chamado Platão, que mostrou mostrou essencialmente o problema da justiça. Então, toda obra platônica, da primeira apologia de Sócrates até a última, As Leis, que também trata da organização da cidade, é toda voltada à questão da justiça, passando pelo diálogo mais importante, né, a República, onde se discute exatamente o que é a justiça. Então, a justiça que, claro, para Platão é a ordem universal, a ordem total das coisas. Então, se trata de entender essa ordem do mundo, incluindo o homem, incluindo todas as coisas da natureza. Então, essa é a investigação que Platão fez. Então, ele explorou completamente o tema da justiça. É claro, então, o mais injustiçado de todos é exatamente aquele, que foi o Sócrates, mostra a Platão, aquele que mais se preocupou com a busca da justiça. Então, qual maior injustiça no imaginário de qualquer pessoa, qual maior injustiça do que a condenação do mais justo de todos, né?
Eu acho que é isso. Certo. Muito obrigado. Vamos continuar dentro desse contexto de tempo que nós temos, não? Por favor, o professor Conte, como entender a pergunta socrática, o que é X? Obrigado. Veja, mantendo aqui nossa ligação com os problemas políticos que Sócrates causa, não? Veja, Sócrates é famoso por essa pergunta, bom, o que é a justiça? Né? O que é o belo? O que é o bem? Que parece uma pergunta, mas a gente lê nos diálogos socráticos, ele coloca essa pergunta, por exemplo, para um general. Bom, Acho que voltou. Já Alô? temos sinal? Podemos continuar? não sei onde é que cortou, mas eu dizia, bom, da pergunta socrática, né, que exige a universalidade. Quer dizer, você não pode me dar uma resposta dizendo apenas, bom, coragem é tal tipo de ação, porque isso pode até funcionar, por exemplo, não abandonar o posto para o inimigo avança, funciona para uma série de casos, mas para outros, não. E, no entanto, esse é um tipo de investigação que é capaz de dar uma estabilidade maior aos discursos, e também para pensar as instituições, do que me dá o discurso político de ordinário. O problema é que as pessoas, em geral, não estão
estão dispostas a esse tipo de investigação. E um bom exemplo dramático é o Menon, né, em que se coloca a pergunta, bom, o que é a virtude? E num momento em que você estaria muito perto de possa ensinar a virtude, dando os exemplos das figuras políticas importantes, proeminentes de Atenas, para irritação de Ânito, certo? Que ao final vai dizer, bom, isso que você está falando mais uma vez é algo que para um defensor da democracia como eu, Ânito, né, é inaceitável, cuidado, porque você poderá ser acusado. Na verdade, é uma fala profética, porque é exatamente o que Ânito fará, certo? Então, são essas perguntas inócuas, né, de Sócrates, que, na verdade, são extremamente provocativas, né, e que Platão vai tentar recuperar filosoficamente, né, inclusive como reflexão para pensar o que é a justiça, a partir do que eu posso fundamentar as boas instituições, etc, etc. Ótimo, muito obrigado. Vamos ser um pouco mais breve para poder dar lugar às perguntas que chegaram até nós. Por favor, Jorge, poderia Sócrates ser considerado uma ameaça à democracia ateniense? Isso aqui é um assunto muito importante. Perfeito. Bom, eu acho que por vários motivos, eu acho que essa é uma pergunta bastante pertinente, né? Bom, vamos começar pelo aspecto que está ligado às questões do poder na democracia ateniense. Não vou falar político, porque tem aquela questão político antigo ou recente, mas que está relacionada às questões de poder e às instituições. Claramente, Sócrates, pelos diálogos platônicos, né, e pelas várias evidências, até não somente platônicas, mas por Xenofonte e outras, ele já deixava claro que a decisão da maioria não era a melhor decisão. A melhor decisão é a decisão dos experts, daqueles que são competentes naquilo que eles fazem, têm o expertise, né? Que tem a especialidade, é o especialista. Da mesma forma que se procura um médico, né, quando se está doente, da mesma forma se devia, então, procurar um especialista quando uma decisão pública ou qualquer fosse necessária. Que tipo de regime é esse? Isso está em aberto, né? Então, nesse sentido, não somente por esse, qual é a opinião de Sócrates em relação a Péricles, em relação aos grandes heróis, Aristides, Temístocles? Aristides talvez seja uma exceção, mas Temístocles e vários outros grandes personagens da história. Não é uma opinião muito positiva, né? Já em vários diálogos, ele diz, olha, esses grandes heróis não educaram muito bem os seus filhos, né? E vários outros sabiam muito pouco sobre virtude e sobre o que é bom e o que é nobre, né? Então, nesse ponto também ele era uma ameaça porque denegria os grandes heróis, né, da democracia ateniense. Não participava de todos esses de conselhos, etc., com algumas exceções, né, onde ele cita, inclusive, no seu... Então, no aspecto das instituições, ele era uma ameaça. E no aspecto religioso, ele era uma ameaça também? Aparentemente, sim, porque ele foi condenado por pena de morte por impiedade, né? Ele conseguiu comprovar que ele não cultuava os deuses
do Estado ateniense? Acho que não. Ele introduziu novas divindades através daquele seu daimon, ou demônio, né, interno. E esse seu demônio vinha da onde? Então, se ele tinha, qualquer outro cidadão também poderia tê-lo? Né? O que ele considera, o que era, como Sócrates considerava, qual era a opinião de Sócrates em relação aos sacrifícios que eram dados aos deuses? Né? Havia uma troca ali? Esses sacrifícios eram sacrifícios materiais? Né? Os deuses tradicionais eram justos? Sempre justos? Ou não? Para Sócrates, eles eram sempre justos, mas, tradicionalmente, o que nós vemos eram que os deuses, toda vez que tinham contato com humanos, isso acabava numa tragédia. Ou, toda vez que havia um desentendimento entre deuses e toda a árvore genealógica divina era repleta de tragédias. Então, toda a concepção teológica socrática está longe da tradicional. Fora isso, ele não era um sujeito que se limitava ao seu círculo e professava essas ideias todas no seu círculo fechado. Ele era, antes de tudo, um filósofo político. Político em que sentido? Que ele se engajava diariamente na ágora, tentando, né, nesse exame, né, socrático em busca da virtude, né, e que colocava em xeque as ideias de virtude do seu interlocutor para provar que ele não tinha o conhecimento preciso dessa virtude. Então ele atuava politicamente, na ágora, e não numa escola. E essas ideias eram professadas em praça pública. Então ele certamente era uma ameaça nesse sentido. Então, veja, a questão de justiça, foi injusto ou justo, tem que ser colocada na ótica daquele momento histórico e daquela cenário político e daquela estrutura ideológica da cidade de Atenas. E, nesse sentido, a maioria das centenas aí de cidadãos atenienses que votaram pela sua condenação acreditaram, né, que ele seria uma ameaça. Deixa eu acrescentar só uma coisa. Minha opinião, tá? Eu acho que o comportamento de Sócrates, comportamento dialógico, socrático, essa busca dos fundamentos das virtudes, seria uma ameaça para qualquer forma de governo, passada, presente ou futura, que não fosse baseada na honestidade intelectual. Então, qualquer forma de governo que admita uma torção da verdade dos fatos, digamos assim, obviamente vai ser ameaçada pelo método socrático. Veja, vamos lá. O que era Atenas no século V? Era uma sociedade democrática? Ou uma sociedade totalitária? Totalitária no sentido cultural, no sentido religioso, não há dúvida. Ninguém poderia se distanciar muito das leis não escritas tradicionais. Isso já era motivo de processo. Veja Alcibíades, que foi retirado da expedição siciliana, a mais importante de toda a guerra do Peloponeso, para responder a um processo de impiedade. Vejam quão importante era a impiedade na sociedade ateniense. A Sévia.
Exatamente. Então, cuidado. A sociedade a forma de governo era democrática, mas a sociedade, em termos democráticos modernos, está longe disso. É esse tipo. Então, precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala, não, porque não. Atenas, dentro do conceito democrático de hoje, não era nada democrático. Muito pelo contrário, tanto que condenou o seu maior filósofo a beber cicuta. Senhores, estamos tentando lutar contra o tempo. Temos algumas perguntas dos nossos espectadores que eu gostaria de dirigir a vocês, mas antes disso aqui, eu lembro de uma frase do Erasmo de Roterdã, não? Que toda vez que ele rezava, ele falava Santos Sócrates, ele rezava para Sócrates, não? Nesse sentido, podemos, de alguma maneira, comparar, ou tem gente que compara Sócrates com Jesus Cristo, não? Podemos traçar alguma semelhança entre eles? Professor da PUC. Olha, essa comparação é feita, mas o que é importante historicamente, penso eu, de Sócrates, que vamos dizer, paralelo a Jesus? Ele opera uma transformação ética fundamental, né? Quer dizer, com Sócrates e com toda essa tradição socrática, passa por Platão, passa também pelos cínicos, né? Passa por Aristóteles, então, com muitas expressões, mas é o quê? É uma reflexão ética que sai do campo das ações meramente, dos tipos de ações. Ah, meu pai e minha mãe me disseram que bom é fazer isso, aquilo, outro, né? Sai do campo das ações e vai para o campo da interioridade, certo? De uma reflexão a respeito da alma, a respeito dos valores, a respeito dos fundamentos daquilo que eu julgo ser verdadeiro, etc. Então, é uma mutação ética, né? Importante. Como também a figura de Jesus, né? Que trouxe o quê? O valor da universalidade da pessoa humana, né? Inclusive com uma reinterpretação da passagem ali da Bíblia, não de quem é o próximo que eu devo ajudar. O próximo não é o membro da minha comunidade religiosa, certo? O próximo é qualquer homem. Isso é revolucionário. E como qualquer revolucionário do ponto de vista ético, ele está sujeito, né, à não aceitação da sua época. E, no caso, os dois serão condenados à morte, porque há algo ali novo, né, que não é facilmente aceito do ponto de vista valorativo à época. Certo? Sim. Muito obrigado. Então, gostaria de passar algumas perguntas e gostaria também de pedir aos panelistas que possam responder, ajudar na confecção de uma resposta. Tem uma pergunta da senhora Josimar Damasceno. Como Platão encarava a questão da censura, visto que Sócrates é censurado com a morte? E como relacionar esta posição sobre a censura com a crítica que ele fez ou ele faz aos poetas na República? Bom, a pergunta é bastante complexa, né? E também se refere a Platão, que é um autor complexo, mas Platão censura os poetas, né? Porque eles se apresentam como sabedores, né? Como polímates. Agora, certamente Platão não voltou para a praça pública para ensinar. Criou uma escola fechada e tentou se proteger. Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que essa foi a reação que, aliás,
é um dos motivos ainda hoje, né? Quer dizer, tem certas pesquisas, certos estudos que têm que ser feitos de forma protegida mesmo, porque de outra forma estariam sujeitos, digamos assim, à censura. A censura que vai desde algumas palavras de censura até a violência física, né? Muito obrigado. Eu passo para a pergunta do senhor Jorge Vassilas. Os senhores veem alguma semelhança entre os motivos do julgamento de Sócrates com o descontentamento, seja de líderes, seja de população, na nova forma de pensar mundial? Os senhores veem alguma semelhança, não, de Sócrates com descontentamento, seja de líderes, seja de população, na nova forma de pensar mundial? Se eu entendi a pergunta, quer dizer, se o Sócrates encarnava alguma insatisfação do povo em relação aos governos. Se a pergunta quer dizer isso, se a pergunta é essa, eu acho que não. Eu acho que Sócrates agia de forma independente, de forma individual, mesmo porque ele era ligado às formas elitistas, oligárquicas. Então, eu acho que não. A resposta não. Muito obrigado. O senhor Otávio Daniel Neves Maria está perguntando: o julgamento e a condenação de Sócrates foi uma forma de controlar a massa para evitar demais sujeitos pensadores, entre parênteses, corrupção de jovens, e assim manter-se no poder? Há certa atualidade com todo aquele que pretende fazer com que os demais possam pensar com o que ocorreu à época. Eu vou repetir a última coisa: pretende fazer com que os demais pensem com o que ocorre à época. Isso dá para entender? Acho que eu posso fazer um comentário. Veja, qual foi a repercussão popular da morte de Sócrates? Ora, altíssima repercussão entre aqueles que tinham interesse por esses assuntos intelectuais, filosóficos, isto é, uma parcela absolutamente ínfima, pequena e irrelevante da população, né? Nós temos essa noção de uma grandiosidade de Sócrates porque ele foi lembrado por seus discípulos, em particular Platão, e porque intelectualmente ele foi muito importante. Agora, do ponto de vista, vamos dizer, estatístico, a quem interessava essas investigações da natureza ou essa reflexão ética? Estatisticamente, muito pouca gente. Se eu entendi a pergunta, é a seguinte: se a condenação de Sócrates tinha uma função exemplar, uma condenação exemplar, sabe, executar um para ensinar 100, 10, como se diz aquele provérbio, né? Não, claramente não, porque muitos outros foram também processados e condenados, alguns fugiram, Protágoras, Anaxágoras, foram muitos. Sócrates é um entre muitos, mas que teve a grande felicidade de ter um discípulo genial que conseguiu salvaguardar a mensagem do mestre. Obrigado. Tenho outra vez Jorge Vassilas. Sócrates não teria sido punido porque teve contra ele influentes oradores como Critos, enfatizando contra ele o que seria Eros doáveis para a época? Não, eu penso que não. Eros era um deus na antiga Grécia, então ninguém tinha nada contra Eros. O problema era mesmo político, porque Sócrates ensinava o antidogmatismo, a busca de conhecimentos para além dos dogmas, e isso é claramente a sebeia, né, impiedade.
Obrigado. E temos a última aqui, da senhora Verônica Rodrigues. Podemos dizer que Sócrates foi condenado por estimular as pessoas a buscarem o autoconhecimento? Também não, porque o autoconhecimento era um padrão, conhece a ti mesmo, né? Estava em Delfos, mas vinha já das antigas leis de Solon. O problema não era o autoconhecimento, mas que tipo de autoconhecimento, né? O autoconhecimento antigo era conhecer os próprios limites, então, autoconhecimento de saber o quanto eu posso beber até ficar bêbado, antes de ficar bêbado, etc. E Sócrates propõe uma busca profunda da alma humana, não só de si próprio, mas a partir de si próprio. Por favor. Eu queria acrescentar. Essa é uma excelente pergunta. Por que ele foi condenado? Talvez seja uma das perguntas mais importantes. Bom, nós temos o aspecto político. Há uma clara associação que também foi trazida no processo de julgamento, da associação de Sócrates com quem? Com Crítias. Crítias foi um dos seus discípulos. Por mais que ele tentou, né, dizer, não sou responsável pelas ações dos meus discípulos, eles têm a sua própria índole, né? E aí ele socratiza, inclusive, a resposta, né? Através de um diálogo ali que ele faz com seus acusadores. Mas, além disso, tem Alcibiades, que também foi um dos seus discípulos. Então, a memória de Alcibiades e Crítias e outros está muito presente na memória daqueles aqueles que estão julgando Sócrates. Porque muitos deles talvez tenham sido vítimas do regime dos 30, que confiscou, executou e fez ali o diabo, né? Então, essa associação está presente. Número 2, seria o único motivo? Não, certamente não. Porque estamos ali sobre uma anistia. Então, tem que haver um fundo de verdade nas acusações. Novamente, Sócrates não consegue se defender plenamente das acusações de impiedade e das acusações religiosas. E toda a sua defesa não está direcionada ao júri, à maioria do júri, e senão a uma pequena parte dele que o entende e que também o inocenta. Aliás, não é uma parte tão pequena que o inocenta, né? Então, existe a motivação política, obviamente, por isso que o julgamento se dá naquela época e não antes. Sócrates está professando isso há muito tempo, mas não é por acaso que acontece logo após aquela situação terrível que se encontra Atenas. Sim. A única vida que vale a pena viver, segundo Sócrates, não? É aquela quando a pessoa se auto-questiona, se examina ele mesmo. É a única vida. A vida deve ser aquela, porque é a única que tem mérito para ser vivida, não? Queria me referir um pouquinho, estamos com o tempo já bem consumido até agora, e queria apenas fazer uma conclusão, a não ser que alguém deseja acrescentar algum comentário por enquanto. E já nos falamos que a defesa de Sócrates não foi muito boa, ele não se defendeu. Do ponto de vista jurídico, ele não fez uma defesa brilhante. Mas mesmo assim, sua apologia é magnífica. Sócrates certamente não pronunciou perante os atenienses tudo o que ele deveria dizer. Porém, disse aquelas palavras e mostrou a conduta que seria admirada pela humanidade do futuro. Por seu lado, Platão, na sua apologia de Sócrates, conseguiu de maneira extraordinária enaltecer por completo o espírito e a alma do seu mestre. Concluindo, a apologia de Sócrates resplandece a magnanimidade
do ser humano na pessoa de Sócrates e a felicidade do homem que caminha pelo corredor da morte, que por sua vez nos ensina que a verdadeira virtude reside na adoração da verdade e a verdadeira felicidade está no coração limpo e na retidão do espírito. Sócrates é o mártir do pensamento livre e da perfeição moral. Não sei se ainda temos tempo para responder alguma pergunta. Então, o senhor José Carlos Mazzotti. Sócrates foi o Fernão Capello Gaivota, de época tanto quanto Fernão Capello foi um socrático. Tem que ler o livro, não? O senhor Rafael Jacques. Sócrates via com melhores olhos o governo oligárquico sustentado por estrangeiros ou democracia? É difícil dizer, porque é uma pergunta muito específica que não se consegue deduzir. A resposta não se consegue deduzir daquilo que sabemos de Sócrates e nem mesmo daquilo que o Platão nos transmitiu, embora seja platônico, não socrático. Essa segunda pergunta não dá para responder. A primeira tem a ver com o livro, né? No Capello Gaivota, para quem conhece, eu li há muito tempo atrás, eu não lembro exatamente, então eu declino essa resposta. Alguém de vocês quer responder? Não, eu queria comentar só, bom, não sei Sócrates, mas Platão, certamente, na República, né, abre a discussão política, mais uma vez, numa posição nem, né? Nem democracia que assassinou Sócrates, nem oligarquia que assassinou Polemarco, filho de Céfalo. Então, Platão claramente está buscando uma alternativa que não corresponde a nenhuma das posições dos partidos políticos concretos e empíricos, certo? Então, é realmente uma tentativa de restaurar o ideal antigo da polis, aquele ideal do comum, etc., e, no entanto, vendo que os modelos empíricos concretos faliram. E, de fato, faliram, né? Porque aquela experiência grega política vai acabar, né? Bom, estamos chegando ao fim de um episódio mais. Eu quero agradecer de coração os nossos palestrantes aqui, que de maneira magnífica han exposto suas ideias, debatendo com perfeição o assunto tão importante, tão importante na história da humanidade, que foi a figura de Sócrates. E queria agradecer ao público que nos honrou com sua presença aqui e o outro tanto público que nos acompanhou através à distância pela internet. Uma vez mais, muito obrigado a todos e um bom fim de semana. Olha, é o seguinte, antes de fechar, eu queria dar um aviso, que é o seguinte, é um evento do Núcleo de História, mas nós temos o Núcleo de Filosofia na Areté, então a Areté oferece gratuitamente o curso de Introdução à Filosofia Antiga, da qual eu sou responsável, então convido todos vocês a participarem, a participação é livre, basta entrar em contato com a Secretaria da Areté. Muito obrigado a todos e até uma próxima, né?